Bom dia a todos, sou Roosevelt Brugnara, aqui no canal do YouTube Aprendendo e Ensinando, tá? São experiências espirituais próprias, tá? Não são lidos em livros, não são conto de histórias, são casos verdadeiros, verídicos, né? E hoje eu tenho um caso para contar, né? Bem interessante, que acho que vai deixar muitas pessoas assim bem confortável. E algumas talvez não tão confortáveis também, né? E depois também tem um comentário que a espiritualidade pediu para fazer. E o caso de hoje, que eu vou relatar agora, é, há alguns anos atrás, uma pessoa na verdade, né? Um colega meu, conhecido meu, estava com o pai dele internado no hospital, mas não era nem na UTI nem nada, só no hospital internado normal. Um senhor já de idade, né? Devia ter quase 80 anos. Aí tava um pouco mal lá e tal. Daí ele foi lá e perguntou pra mim: Ô, tu consegue lá ver o pai em espírito e tal, pra ver como é que tá a situação dele, se ele vai voltar aqui pra casa da gente aqui, ou se vai vir a óbito, né? Ele tava um pouquinho desesperado, porque ele morava junto com o pai, gostava muito do pai. Daí eu disse: não, tudo bem. Sim, eu faço a minha oração, consigo lá em espírito, fui lá. Eu vou em espírito. Quando eu vou, vai sim. Tem mais quatro espíritos, quatro entidades que me ajudam, né? Foram também junto. Chegamos lá, assim, bastante interessante, que estava essa pessoa lá no leito do hospital, né? Só que o espírito dela estava de pé no lado. E tinha alguns outros espíritos amigos, bons espíritos, é, ou pode-se dizer anjos da guarda, né? Aquele pro pessoal, a equipe que vem espiritual fazer esse desligamento. Daí eu conversei com essa pessoa, com esses espíritos, eles disseram que isso era numa quarta-feira, tá? Numa quarta-feira, eles disseram assim, não, ah, já ele vai ficar aqui mais um dia, dois, e depois vai completar esse desligamento e essa pessoa vai conosco, né, para o mundo espiritual e o corpo vai ser velado, enterrado, né? E nisso daí eu perguntei, tá aí, essa pessoa que estava lá cheia de agulha enficada no braço, acho que até no peito parece que tinha também, assim, bastante, o corpo bastante debilitado, né? Bastante picada de agulhas e tal, toda hora dando injeção, essas coisas. Eu assim, tá, essa pessoa tá sofrendo muito ainda. Eles disseram que não, tá? Aquela pessoa não estava sofrendo mais, porque o espírito estava fora do corpo. Como o espírito já estava fora do corpo, o corpo quando o espírito está fora do corpo, o corpo era, vamos ver, era tipo um pedaço de carne normal. Pode pegar ali, furar e tal, que não tem mais dor, não sente mais dor. E, e beleza, daí conversamos mais um pouco e tal. Aí eles disseram que depois, no máximo 2 dias, por ali 3 talvez. E depois eu voltei, daí conversei com o filho do homem, eu assim, olha, tu quer escutar a verdade, né? Porque muitas vezes eles querem escutar o que eles querem escutar, não é o que tem que escutar. Daí eles disseram, não, pode falar a verdade, pai não vai vir mais para casa, tal assim, não, assim, ó, quem decide sempre, a última palavra, eu sempre digo, é de Deus. Deus é que sempre decide sim ou não, tá? Se mesmo que a gente diz que não, tudo diz que não, mas se Deus resolver na hora mudar, Deus muda e está tudo resolvido, não se discute isso, né? E o que que acontece? Aí ele pegou, falei para ele no caso, né, ó, então teu pai assim, ó, provavelmente ele não vai vir mais embora, tá? Porque a espiritualidade falou que ele não vai vir mais embora, o espírito dele já está do lado do corpo, já está se desligando, tá quase completo o desligamento, e tu vai ver lá que ele está todo machucado e tal, das injeções, daquelas coisas tudo, só que é assim, ó, ele não está sentindo dor nenhuma, e a gente fica com muita dó, porque é um ente querido da gente, tá ali tudo picado de agulha e tal, mas naquele momento ali, não estou dizendo que é em todos os casos, porque tem aquele caso que o cara é muito apegado, ele vai ficar ali no corpo até o último segundo e daí realmente sofre um pouco mesmo, né? Mas no caso dessa pessoa, e o espírito já estava fora do corpo, que eu achei assim bastante interessante, por isso que eu conto, que a maioria fica muitas vezes até no corpo, outros sai, e no caso dele, como ele não tinha esse apego todo, ele estava tranquilo, ele estava no lado do corpo, a espiritualidade já tinha conversado com ele, estava tudo certo, ele estava no lado do corpo, estava fazendo esse desligamento, e todos nós temos um ligamento do corpo espiritual
do espírito com o corpo físico, né? Então é feito esse desligamento, tá? E como no caso desse homem aí foi feito um desligamento bem natural, sem dor, sem problema nenhum, tá? Ele não estava mais no sofrimento ali no corpo, né? E sim, depois de 2 dias ele veio a óbito, veio a falecer, né? E interessante também que daí eu cheguei, fui o velório, depois que ele morreu, que eu conheci essas pessoas, fui o velório, tá? Passei uma noite lá no velório, aí no outro dia fomos no enterro e tal, de manhã, depois fui para casa e daqui a pouco o alarme do meu carro começou a disparar. O alarme do carro começou a disparar, eu fui lá, desliguei o alarme, daqui a pouco deu uns 5 minutos, disparou de novo, fui lá, desliguei de novo, passou mais 5 minutos, disparou de novo, fui lá, desliguei de novo 3 vezes. E depois eu fiz uma oração, daí eu senti assim, uma presença, essa pessoa dando um tchau e um muito obrigado por ter confortado, que a gente também tinha feito algumas novenas na casa dessa pessoa, né? A gente tinha feito algumas novenas na casa dessa pessoa para auxiliar, e na verdade esse mesmo rapaz perguntou para mim o que, que a gente pode fazer mais para ajudar o meu pai, sim. Eu disse, ó, o correto, tá? Sempre o correto, que as pessoas seguram a outra pessoa ali me trazendo sofrimento, né? Por causa do apego, não da pessoa que está morrendo, até no apego dos filhos, das outras pessoas, né? Vamos, depois dessa novena, vamos pedir para Deus, para deixar na mão de Deus, para Deus decidir, Deus, porque já é uma pessoa de bastante idade também, né? Não que não tenha mais valor bastante idade, né? Mas quando é uma criança é uma coisa, né? Que tem uma vida inteira para frente, mas quando é uma pessoa de bastante idade, lá dos 80, 90 para frente, daí a gente também tem que deixar mais na mão de Deus, né? E, e assim, vamos pedir então para deixar nas mãos de Deus, que acho que Deus sabe o que faz, e a família também concordou que era o correto, porque essa pessoa estava no sofrimento, a família também. E realmente, né, essa pessoa, a gente fazia isso, então essa pessoa que faleceu, ela foi lá e disparou 3 vezes o alarme do meu carro, e depois ela passou por mim e disse, isso durante o dia ainda, e disse, ó, muito obrigado, tá? Muito obrigado por auxiliar minha família, por acalmar minha família, tá? Tô indo em paz, tá tudo certinho. Ela agradeceu e assim essa pessoa foi, tá? Foi para o mundo espiritual, bem tranquila, bem calma, foi feito o desligamento. Mas por que que eu falei isso? Para vocês entenderem como é que funciona o desligamento numa pessoa quando está com a vida resolvida. Vida resolvida, os filhos estão tudo ajeitadinho, financeiro, tá tudo mais ou menos, a pessoa assim, ó, bem de idade, pô, se a hora que eu ir tá tudo certo, né? Já vi muitos casos assim, tá? Que é bem tranquilo, porque a pessoa não sofre dor, a pessoa vai tranquilo, faz aquela passagem bem tranquilo, tá? É diferente de uma pessoa muito apegada, que tem muita coisa para resolver ainda na Terra, que foi, deu a hora dela, ela foi, mas ela deixou muita coisa de perna para cima, né? Então essa pessoa já tem uma dificuldade bem maior, né? E essas pessoas daí mais resolvida, mais calma, que está tudo certinho, tem essa passagem bem tranquila. Esse desligamento foi feito antes próprio, 2 dias antes, 2, 3 dias antes da morte dessa pessoa foi feito esse desligamento, né? Estava sendo feito esse desligamento já bem tranquilo. Então esse é o caso de hoje, esse relato de hoje, né? E eu tenho assim também, a espiritualidade pediu para me conversar um pouquinho com vocês sobre a vida, para valorizar a vida, não valorizar a morte. Por quê? As pessoas têm essa mania de, morreu, vamos lá no velório, compra um vaso, lá muitas vezes vai lá compra uma coroa de 500, 700 reais, 1.000 reais, né? E muitas vezes quando a pessoa está viva, não passa, não dá um oi, não dá um bom dia, não dá um abraço, seja um ente querido que você goste, um amigo. Se tiver que ir lá comemorar lá uma festinha e cada um dá 10, 20 reais para fazer essa festinha, se amarra ou não vai. E depois quando morre, como gostava muito, vai lá e compra uma coroa de 500 reais, 700 reais, de 1.000 reais, um vasão de flor grande, né? Então eles estão pedindo para valorizar mais a vida. Não espera gastar 1.000 reais de flores quando morre. Vai lá, gasta 50 reais, 30 reais, compra uma lembrança quando você gosta da pessoa. Não precisa ser data nenhuma. Vai lá e leva para essa pessoa. Vai lá e leva para essa pessoa, dá para essa pessoa que você gosta. Se é amigo, se é amiga, esposo, mãe, filho. Quem você achar melhor, vizinho. Se gosta de um vizinho muito que nunca te incomodou, vai lá. Um amigo de trabalho, beleza? E também eles pediram para falar sobre o equilíbrio mental. O que é o equilíbrio mental? O equilíbrio mental, se você conseguir manter um equilíbrio mental muito bom, bem organizado, e como é que você vai conseguir isso? Através da meditação. Tira uns minutinhos por dia,
Fecha o seu olho, relaxa, pensa em Deus, pensa no que você acertou, o que você errou, o que você pode corrigir. Porque tem gente que pensa que meditação é ficar ali, e esquecer do mundo. Não, não. A meditação é você fechar o seu olho e ficar uns 5, 10 minutinhos sozinho ou mais, você que sabe, e pensar, poxa, hoje eu errei lá no trabalho, eu falei mal para essa pessoa. Ah, hoje eu falei mal da minha amiga lá, eu acho que eu errei, não devia ter feito isso, não vou fazer mais. Ah, hoje eu fiz umas coisas boas, que legal, amanhã eu quero fazer de novo, amanhã eu quero ser melhor do que hoje. Então procure fazer isso, tá? Isso é um equilíbrio mental, você saber o que é o certo, o que é o errado, você ter esse equilíbrio. Isso você vai ter paz dentro de casa, paz no trabalho, você vai ter paz no trânsito, você vai ter paz em todos os lugares na sua vida, você vai ter paz. É muito importante o equilíbrio mental, tá? Faça isso, esse equilíbrio mental vai vir através do quê? Através de meditação, através da paciência, beleza? E também tem o desequilíbrio mental. Que uma pessoa que está desequilibrada mental, que não faz sua meditação, não tem paciência, o que ela vai atrair? Ela vai atrair problemas no trabalho, porque ela vai ficar fazendo fofoca, vai ficar falando mal do colega de trabalho, vai ficar muitas vezes dando nó lá, se escondendo do serviço, vai ficar fazendo leve e trás de outras pessoas para criar confusão. Isso é um desequilíbrio mental. E o que, que acontece? A empresa está pagando você para trabalhar. Está pagando para você para fazer fofoca, para falar mal do colega de trabalho, para ficar se escondendo do trabalho. A empresa está pagando você para trabalhar, você foi contratado para trabalhar. Então tem que trabalhar. Beleza? E o que, que o desequilíbrio mental vai fazer mais? No trânsito, se você for alguém cortar sua frente no carro, você vai xingar, vai murmurar, vai até ter agressão, coisa pior. Então, isso é o desequilíbrio mental. Tá entendendo? Então tem que cuidar isso, manter sempre o equilíbrio. O desequilíbrio mental também vai trazer doenças, enfermidades. Você sabe que a maioria, a grande maioria, 70, 80% das doenças que nós temos no nosso corpo físico, que com o tempo, se a gente não curar, vai para o perispírito, depois vai para o espírito, e quando chega no espírito é onde fica essa doença mais grave, que muitas vezes sem recurso até, é causado por nós mesmos, por causa desse desequilíbrio mental, por causa do nosso, que daí desequilíbrio nosso emocional, e a gente fica persistindo sempre naquela negatividade, naquelas coisas ruins, atrai essas doenças, desenvolve essas doenças no nosso corpo, tá? E aonde muitas vezes vem as doenças graves, vem as coisas ruins. Então é o seguinte, desequilíbrio mental é muito ruim. Então faça sua meditação, seja uma pessoa mais ah, benéfica para o mundo, para você mesmo, para as pessoas, no trabalho, em vez de falar mal, fazer fofoca, fala bem, sorri. Ah, mas uma pessoa foi lá e falou mal de mim, e depois o que você falar, ela vai lá falar para outra pessoa. E assim fica aquele vai e vem. Então é o seguinte, quando uma pessoa chega lá no trabalho ou em qualquer lugar falou para você, ah, aquela pessoa falou mal de você e tal, chega e diz, ah, que pena que eu não posso falar o mesmo dela, porque eu gosto dela, é uma pessoa muito legal que eu gosto, mas paciência se ela falou isso de mim. Pronto, essa pessoa que veio trazer essa fofoca, ela não vai conseguir voltar lá, ela não vai mais trazer, porque ela não vai voltar lá para outra pessoa, ela disse que gosta de ti, que não pode falar o mesmo de ti, ela não vai ter essa cara, essa coragem, porque essa pessoa é muito fofoqueira, é a cobra que leva e traz, tá entendendo? Então seja inteligente nessas respostas, seja inteligente, tenha atitude, tá? Então isso aí que a espiritualidade queria falar, né? Pra cuidar muito com o seu equilíbrio mental, através de meditação, paciência, cuidar muito com o desequilíbrio mental, para não atrair doenças, enfermidades, briga de trânsito, briga no trabalho, brigas de família, marido, mulher, em tudo, filhos, pai, mãe, vizinhos. Então assim, ó, vamos ser muito felizes, sempre com equilíbrio mental. Esse equilíbrio mental vai auxiliar a vir o emocional, o espiritual, o físico, tudo vai se é uma corrente, né? Vai ficando muito, a tua vida vai ficando perfeita, vai ficando maravilhoso. Você não precisa ter muito para viver não. Basta é saber viver com o pouco que tem. Beleza? Então, assim, ó, um ótimo dia, um ótimo final de semana a todos, tá? Muito obrigado. Se vocês puderem compartilhar, curtir, eu agradeço bastante, porque mais pessoas podem precisar de escutar algumas palavras, alguns relatos que estejam passando com alguns problemas. E então o YouTube entende que o vídeo é interessante e começa a mandar para mais e mais pessoas, né?
Então, que Deus abençoe vocês, que Deus e o Espírito Santo passem nas nossas casas e tire toda a energia negativa e fique só as energias boas, energias positivas, né? Que tenhamos um ótimo final de semana e uma ótima semana de trabalho semana que vem, né? Que Deus nos abençoe, beleza? Tchau, tchau e até o próximo videozinho.